Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Farei a leitura dos versículos 1 até o versículo 4. Nos diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Queridos, agora no início deste ano, no mês de fevereiro, houve uma notícia de um ataque a uma igreja evangélica lá no país chamado Burkina Faso. É um país africano de maioria islâmica. E a igreja ela foi atacada por cerca de 20 terroristas que explodiram uma bomba ali no meio do culto. Muitas pessoas ficaram feridas por causa desse ataque. E essa é uma realidade constante em todas as partes do mundo, principalmente em países islâmicos, onde há uma certa restrição e proibição da fé cristã. E é algo semelhante que Paulo vai falar aqui a respeito da nossa necessidade de estarmos unidos, orando uns pelos outros. Vejamos que após a introdução dessa carta, que nós temos meditado nos outros dias, no qual Paulo ele apresentou Jesus como a causa da criação, como o Senhor da igreja, Paulo ele também expôs o seu trabalho em favor da igreja e do seu objetivo, que é apresentar todo o homem perfeito em Cristo, lá no capítulo 1, versículo 28. Mas agora ele está preparando para entrar no objetivo específico dessa carta. Mas antes ainda de tratar especificamente do seu assunto, ele tem uma nova palavra sobre o seu esforço pela fé dos irmãos. E ele começa a falar desse esforço dizendo: quão grande luta eu tenho mantido por vós. Irmãos, Paulo aqui nos dá um grande ensino a respeito do que é ser igreja. Veja bem, ele não conhecia os irmãos de Colossos e de Laodiceia pessoalmente. Ele fala: por aqueles que não me viram face a face. Mas embora ele não os visse, não os conhecesse pessoalmente, ele demonstra que o seu coração estava ligado a eles, de uma forma que aqui ele demonstra uma completa e total preocupação e zelo em favor deles. Vejamos que o seu desejo é de que cada um dos irmãos seja confortado em uma união do amor. Ele diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Irmãos, o que Paulo quer mostrar é que aqueles irmãos estavam passando por tribulações. Haviam diversas ameaças à fé, tanto de perseguição quanto de perigos de falsos ensinos. Portanto, o desejo de Paulo é que nessa união de espírito, que nos une como uma igreja em toda parte do mundo, que houvesse, portanto, consolo, para que eles soubessem que estamos juntos e orando uns pelos outros. De fato, irmãos, isso é ser igreja, é orar em favor daqueles que estão sofrendo, mesmo que não conhecemos, mas que nós temos notícias dos seus sofrimentos e das suas dificuldades. É orarmos em favor dos nossos missionários que estão pelo mundo pregando o Evangelho de Cristo. Orarmos pelos nossos irmãos que estão sofrendo ataques e muitas vezes morrendo realmente por sua fé no Senhor Jesus. Mas vejam que além dessa consciência da unidade cristã, Paulo aqui ele também diz que lutava para que os irmãos se desenvolvessem na fé e no conhecimento de Cristo. Ele fala: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vejam, irmãos, que ele não quer uma mera opinião dos crentes. Ele não quer que os crentes achem coisas a respeito de Cristo, mas ele deseja que os crentes tenham uma forte convicção do conhecimento a respeito de Cristo.
E isso se explica, irmãos, devido aos ataques dos falsos mestres com as suas heresias que estavam andando e rodeando as igrejas. Esses falsos mestres, falsos apóstolos, declaravam ter recebido uma revelação especial, uma sabedoria oculta, para então serem recebidos nas igrejas como pessoas de uma autoridade especial. Por isso, aqui no versículo 4, Paulo fala que ele dizia assim para que ninguém os enganasse com raciocínios falados. Então, irmãos, no versículo 3, Paulo fala que é em Cristo que nós encontramos toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Ele fala que todos os tesouros da sabedoria e todo o tesouro do conhecimento estão ocultos em Cristo. Ser igreja, irmãos, portanto, é também desenvolvermos a nossa fé no conhecimento bíblico para refutarmos todo o falso ensino e os falsos mestres que existem por aí. Nós vemos um ótimo exemplo disso na igreja de Éfeso, que nos é narrado ali em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 até o 7. Nessa igreja que recebe um elogio por não acolher em si heresias e falsos apóstolos. Enfim, irmãos, uma das características da igreja cristã é a sua unidade e a sua universalidade. Nós somos irmãos de todas as partes do mundo. Irmãos que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas somos irmãos que nós amamos uns aos outros pela união que temos no Espírito Santo. E que por essa união, ao sabermos que os nossos irmãos em outras partes do mundo estão sofrendo por causa da sua fé, estão sofrendo pela nossa união com Cristo, nós somos chamados a orarmos uns pelos outros e a clamarmos a Deus em favor uns pelos outros. Nós devemos, portanto, lutar, irmãos, lutar em oração em favor uns pelos outros. E é por isso que eu lhe convido nesse momento a que nos coloquemos em oração diante do nosso Deus. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu Espírito que habita em nós, pelo Teu Espírito que nos une ao Teu Filho, pelo Teu Espírito que nos faz o corpo de Cristo e nos faz ser igreja. Te agradecemos, ó Pai, por essa convicção que temos por meio da Tua palavra, de que, sendo igreja, estamos unidos, Senhor, pela fé com o mesmo propósito, que é rendermos e louvarmos ao Senhor da glória. E pedimos, ó Pai, que a Tua bênção venha sobre nós. Clamamos pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, sofrendo perseguições, sofrendo tribulações, pela fé que tem no nome do Teu Filho Jesus. Pedimos, ó Pai, para que em todo o poder da Tua glória, a fé seja perseverante e a fé deles seja vivificada e firmada para poderem resistir a todos os ataques e no fim de todas as coisas receberem a coroa da glória. Abençoa o Teu povo, Pai, em toda parte do mundo. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.